Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, as aulas já foram suspensas por determinações dos órgãos de saúde, né? Devido à pandemia que está assolando o nosso país, não só o nosso país, mas o mundo. Então, eu resolvi gravar esta aula para que vocês não fiquem tão prejudicados com relação aos conteúdos. Inicialmente, eu pensei em fazer o quê? A gente retomar os assuntos que nós vimos em sala. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre números racionais, sobre dízimas periódicas, sobre fração geratriz. Logo após, eu vou estar explicando para vocês alguns exemplos, né, retomando alguns exemplos, e logo depois eu vou deixar uma atividade para que vocês possam fazer em casa. Mas é para fazer realmente, entendeu? Porque amanhã a gente vai fazer uma live, né, mostrando, tirando as dúvidas, e eu vou responder todas essas questões que eu vou passar para vocês. Então, continue estudando, mesmo estando confinado, coloque em dia seus estudos, não deixe tudo para a última hora, porque de repente pode vir uma determinação para a gente voltar, né, e aí vocês vão estar com o conteúdo atrasado. Então, meu objetivo aqui é esse, tá bem? Eu espero poder ajudá-los e continue firme, se protegendo seus familiares, para que a gente consiga sair dessa juntos, porém, cada um no seu canto, né, cada um na sua casa, ok? Então, vamos lá. O assunto que a gente vai retomar hoje são números racionais. Mas só que, para se chegar aqui, a gente viu em sala de aula que a gente chegou primeiro a esse conjunto, né, que vocês já viram lá desde o sexto ano, que é o conjunto dos números naturais, né, e vimos também esse conjunto aqui, conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Só que esses dois conjuntos, como vocês lembram bem, havia determinadas operações que não davam mais para ser efetuadas com eles, apenas com eles. Então, foi necessário ampliar esses conjuntos para o conjunto dos números racionais. Então, o que é que vem a ser o conjunto dos números racionais? Todo número racional é o resultado de uma divisão de um número inteiro, sendo o divisor diferente de zero. Ou seja, ele pode ser representado na forma A sobre B, onde A é o numerador, B é o denominador, e como vocês sabem, esse denominador tem que ser diferente de zero, pois não existe divisão por zero. Coloquei alguns exemplos aqui para a gente tentar resolver agora essa divisão. Eu tenho aqui 9/20, né? A gente vai dividir 9 por 20. Como vocês podem ver, 9 não é suficiente para dividir para 20 pessoas. Então, a gente sabe que vai recair um número decimal, né? Então, aqui o que a gente faz? Acrescento 0, né? E vamos aí passar para a divisão de 90 por 20, que vai dar 4. 4 vezes 20, 80. Para 90, 10. Só que 10 também não é suficiente. Então, vamos acrescentar aqui um 0. Então, vai ficar o quê? 100 dividido por 20, que dá 5. 5 vezes 20, 100. Para 100, 0. Como vocês podem ver, o resultado aqui foi um número decimal. E esse é um decimal exato, né? Vocês podem perceber que aqui termina a operação. A mesma coisa com essa outra divisão aqui. 17 por 8. Bom, 17 dá para dividir por 8, só que não vai ser uma divisão exata, né? A gente vai acabar caindo também em um número decimal. Então, quanto é que vai dar aqui? A gente vai pegar 17 dividido por 8, dá 2. 2 vezes 8, 16, para 17, 1. Só que 1 é mais suficiente para dividir por 8. Então, vamos acrescentar uma vírgula aqui, um 0, e vamos fazer 10 dividido por 8, que dá 1. 1 vezes 8, 8, para 10, 2. Também não é suficiente, vamos dar continuidade a essa operação acrescentando 0 aqui. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, para 20, 4. Vamos fazer o mesmo processo. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Então, nós temos aqui dois exemplos, né, de divisões onde você tem um resultado como número decimal exato, né? Aqui ele não dá continuidade. Então, essa é uma das características dos números racionais. Eles possuem números inteiros, né, números naturais, números negativos e positivos, que são os inteiros, e, além disso, também ele possui números decimais, né, na forma decimal exata, e na forma decimal não exata, que a gente vai ver agora há pouco, que eu vou colocar para vocês aqui mais dois exemplos para vocês poderem observar isso, ok? Deixa eu apagar o quadro aqui rapidinho. Bom, a gente viu nos exemplos anteriores que tivemos dois decimais cujo resultado foram decimais exatos. Mas existem racionais onde a representação decimal é infinita. Foram como dois exemplos que eu coloquei aqui, ó, 4/3 e menos 7/11. Só lembrando que o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q. Tá? Então, a primeira divisão é essa. Eu vou dividir 4 por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3, para 4, 1. Não tem mais número para descer, então a gente pode transformar aqui o número decimal, colocando a vírgula acrescentando 0,
né? 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Acrescentou o 0 novamente, 10 por 3 deu 3, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. O que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter um número infinito. E como vocês podem perceber, são números que se repetem. Então, aqui, na verdade, eu tenho uma dízima. E essa dízima que nós estamos vendo aqui é uma chamada dízima periódica. Por que periódica? Porque ela possui um período. E quem é o período aqui? É o termo que está se repetindo. No caso aqui é o 3. Então, eu posso representar isso aqui dessa forma. Para não precisar ficar repetindo os números e colocando reticências, eu posso colocar o 3 com uma barrinha em cima. Significa que aqui é um número decimal, é uma dízima periódica, cujo período é o 3. O mesmo caso aqui, eu tenho uma fração negativa. Automaticamente, se o resultado aqui do jeito que está, vai ser negativo também. Então, eu fiz 7 dividido por 11. Como 7 não é suficiente para 11, o que foi que eu fiz? Acrescentei um 0 aqui e uma vírgula. Dividido de 70 por 11, deu 6. 6 vezes 11, 66. Para 70, 4. Não é suficiente, acrescentei o 0. 40 por 11 deu 3. 3 vezes 11, 33. Para 40, 7. Acrescentei um 0 também. E assim sucessivamente. Então, como vocês podem perceber, está aparecendo também um novo período. Quem é o novo período aqui? Ó, o 63. Então, como é que eu posso representar esse número? 0,63 barra. A gente vai ver agora aqui alguns exemplos de operações com racionais, tá? A gente vai começar com adição e subtração. Então, eu coloquei essas frações aqui. Menos 34 onzeavos, menos 1 onzeavos. Menos 3 quintos, mais menos 1 sexto. Então, nesse caso aqui, como vocês podem observar, a gente tem parênteses, não é isso? A gente vai resolver primeiro a eliminação dos parênteses fazendo a regra de sinais, tá? Então, aqui eu tenho menos 34 onzeavos, faço menos por menos, mais, e repito a fração 1 onzeavos. Então, como vocês podem ver aqui, os denominadores são iguais, então não precisa a gente calcular o MMC, né? Então, a gente conserva o denominador e efetua somente os numeradores. Menos 34 mais 1, os sinais deles são diferentes. Quando os sinais são diferentes, o que é que a gente faz? Subtrai os números, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 34 menos 1, 33. E o sinal do maior é o quê? Negativo. Então, o resultado final é menos 33 onzeavos. Aqui agora eu tenho menos 3 quintos mais menos 1 sexto. Mesmo procedimento. Vamos eliminar primeiro parênteses, né? Então, eu vou ficar com menos 3 quintos mais por menos 1 sexto. Então, agora aqui os denominadores são diferentes. Então, eu vou calcular o MMC. O MMC de 5 e 6 é 30. Então, o que é que eu faço? Divido pelo denominador, o resultado multiplico pelo numerador. O primeiro termo aqui é negativo. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Menos 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, aqui nesse caso, o que é que eu vou fazer? Conservei o denominador e agora os números têm sinais iguais. Quando os sinais são iguais, nessa operação, eu somo e conservo o sinal. Então, eu vou repetir o sinal, menos, e somo 18 mais 5, 23. A fração aqui não dá para a gente simplificar. Se bem que aqui dá, perdão, viu? Aqui dá 33 por 11, que é igual a menos 3. É uma divisão exata, tá? Agora, aqui a gente não dá para simplificar. É menos 23, 30avos. Bom, aqui, como vocês vão ver, a gente vai ver agora multiplicação e divisão de números racionais. Eu temos aqui primeiro aqui essa multiplicação. Como vocês sabem, a gente faz a regra da multiplicação primeiro, né? Menos regra de sinais, menos por menos dá mais. Eu sei que o resultado dessa operação vai ser positivo. Agora, aqui, uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês puderem simplificar a operação antes mesmo de efetuar a multiplicação, fica melhor para vocês, porque vocês economizam tempo, né, de cálculo e evita aqueles cálculos extensos na hora da avaliação. Por exemplo, aqui eu posso o 4 e o 9 não dá para eu simplificar. O 15 e o 7 também não dá para simplificar. Mas eu posso simplificar na diagonal. O 4 e o 7 não dá, porque não tem nenhum número divisível pelos dois, mas o 9 e o 15 dá. Então, o 9 eu posso simplificar por 3, que dá 3. O 15 também eu posso simplificar por 3, que dá 5. Então, já diminui o cálculo. Pronto, não dá mais para simplificar, agora é só efetuar a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 4 vezes 5, 20. E 3 vezes 7, 21. Não dá para simplificar, pronto, acabou a operação.
Aqui, agora, o caso da divisão é diferente. Vocês conservam a primeira fração e multiplicam pelo inverso da segunda. Então, a primeira fração aqui é 12 sétimos. E vocês vão multiplicar pelo inverso da segunda. Observe que a segunda está negativa, não é isso? Ela vai permanecer. Eu só vou inverter. Então, o que é o inverso de menos 1/4? É o próprio 4 sobre 1, que não tem necessidade de escrever aqui esse 1 no denominador, porque ele já é oculto, já está oculto. Então, agora sim eu posso multiplicar. 12 vezes 4, primeiro, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Mais por menos, eu já sei que o resultado dessa operação vai ser um número negativo. 12 vezes 4, 48 sobre 7. Não dá para simplificar, então a gente vem aqui, ó, e termina a operação, ok? Bom, agora a gente vai retomar um pouco aquilo que a gente viu aqui sobre dízima periódica. Existem dois tipos de dízimas periódicas, a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Quando é que a dízima periódica é simples? Quando logo o primeiro elemento da parte decimal, ele já começa como período, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. E o que é que vem a ser a fração geratriz? A fração geratriz é aquela fração que gerou aquela dízima periódica, onde, dividindo o numerador pelo denominador, a gente vai ter como resultado aquela dízima periódica. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Nós temos 2,444, onde o período é 4. Observe que assim que começa a parte decimal, ele já começa o período, tá vendo? O período aqui é 4. Então, eu vou pedir que vocês façam pelaquela regra prática que eu ensinei para vocês, não que a outra não seja importante, mas a gente tem que começar a treinar vocês para cálculos mais especificamente mais rápidos, para vocês não perderem tempo na avaliação, por exemplo, entendeu? De uma questão para outra. E futuramente, quando vocês forem fazer o Enem, esse tempo vai ser primordial para que vocês consigam fazer toda a prova, porque são muitas questões que vocês terão que resolver. Isso futuramente. Então, a gente já tem que começar a treinar vocês de agora. Por isso que eu vou exigir somente a regra prática para vocês. Eu não vou exigir aquela regra de subtração, não, tá? Então, como foi que eu expliquei para vocês a regra prática? Observe primeiro. Sempre vai ter o denominador ou 9 e um 0. O que vai determinar a quantidade de 9 no denominador é a quantidade do termo que está no período, que está se repetindo. Por exemplo, aqui eu tenho se repetindo apenas o 4. Apenas um algarismo se repete. Então, eu vou ter apenas um 9. E como fica o numerador? Observe que aqui eu tenho uma parte inteira. Então, eu pego tudo, 24, né, até o primeiro período, e subtraio apenas da parte inteira, que é 2. É uma regra prática isso aqui, tá? Então, aqui nesse caso, é uma dízima periódica simples. Então, eu faço 24 menos 2, 22 sobre 9. Aqui não dá para simplificar. Então, esse é o resultado. Se você pegar o 22 e dividir por 9, você vai ter justamente essa dízima periódica aqui, tá? Outro exemplo. Observe que agora o meu período é quem? É 102, tá vendo? 102 que está se repetindo. Então, quantos algarismos eu tenho repetindo em cada período aqui? 3 algarismos. Então, para isso, eu terei quantos 9? 3 9 no denominador. E é uma dízima periódica o quê? Simples. Ela começou o período logo iniciando aqui a parte decimal com o período, né, que é 102. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui deixa eu utilizar aqui o apagador. A gente vai pegar o número todo até o primeiro período, que é 2102, e vou subtrair do número da parte inteira, que é 2. 2.102 menos 2 vai dar 2.100 sobre 999. Como vocês podem observar, essa fração aqui dá para a gente simplificar, para deixar ela para deixar uma redutível, né? Irredutível. Então, aqui eu posso simplificar por 3. Simplificando 2.100 por 3, vai dar o quê? 700, não é isso? 7 vezes 3, 21. E 999 por 3 vai dar 333. Aqui já não dá mais para a gente simplificar. Então, vai ficar 700 por 333. Se você dividir esse numerador pelo denominador, você vai ter justamente essa dízima periódica aqui. Observe aqui, nesses dois casos aqui, que a parte decimal não começa com período. Tá vendo que eu tenho o número 1 aqui? O período é quem? É 5. É ele que se repete. Então, nesse caso aqui, eu não vou ter apenas um 9 no denominador. Além do 9, eu vou ter o 0. Então, aqui, primeiro, os 9. Quantos números estão se repetindo? Só tem um número se repetindo, que é o 5. Então, eu vou ter apenas um 9. E antes do período, eu tenho quantos números aqui antes do período?
apenas 1. Então, eu tenho para ele apenas um zero. Se eu tivesse mais números aqui, se eu tivesse 2, seriam 2 zeros. Se eu tivesse 3 números antes do período, 3 algarismos, seriam 3 zeros. E assim sucessivamente. Isso vale também para o 9. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Nesse caso aqui, é um pouco diferente da simples. Porque eu vou pegar todo o número até o primeiro período, que é 715, e subtraio do número sem o período. Ó, eu desprezo a vírgula. Fica aqui em 71. Tá? Então, eu tenho 715 menos 71 dividido por 90. Então, aqui subtraindo vai dar 644 sobre 90. Dá para a gente simplificar. Ambos são pares, né? 6 e 4, 10, 10, 14 não dá por 3. Quando é divisível por 3, a gente pode somar todos os algarismos. Se o resultado der o número divisível por 3, ele também é. Mas nesse caso não procede para a gente. Então, vou simplificar por 2. Então, aqui vai dar o quê? 322 por 45. Não dá mais para simplificar. Então, aqui finaliza essa fração. Então, vai ficar 322, 45 avos. A mesma coisa agora aqui para essa fração geratriz que a gente vai encontrar aqui agora. Observe que ela é uma dízima periódica composta, tá vendo? O período começou depois dele, ó. Então, aqui eu vou ter um algarismo se repetindo, que é o 3, apenas um 9. Um algarismo antes do período, então apenas um 0. Pego todo o número até o primeiro período, 6.903, menos o número sem o período, 690. Agora, a gente vai efetuar essa subtração. Efetuando essa subtração, 6.213 dividido por 90. Aí, a gente vai somar aqui, ó, 6 mais 2, 8, 8 mais 1, 9, 9 mais 3, 12. 12 é o número divisível por 3, então, aqui também vai ser. O 90 também é por 3. Aí, agora, é só resolver a divisão que você vai encontrar a dízima periódica, que dá 2.071. 90 dividido por 3, 30. Não dá mais para simplificar. Finalizo aqui essa operação. Então, aqui eu tenho a fração geratriz, né, dessa dízima periódica aqui. Dividindo esse numerador por esse denominador, eu vou ter justamente esse número aí, ok? Eu vou deixar agora para vocês fazerem em casa umas questões, vocês vão tentar resolver hoje durante o dia, tá? Mas eu preciso que vocês respondam mesmo. E amanhã na live a gente vai retomar e eu vou tirar todas as dúvidas dessas questões para vocês. Vou resolver uma por uma, tá bom? E quem tiver dúvidas aí, vocês já vão deixando a dúvida anotada, porque na hora da live eu vou ficar olhando realmente qual é a dúvida que você tinha em determinada questão para eu poder tirar aqui, ok? Então aí estão as questões para vocês responderem.